Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. O programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje, uma autoridade um tanto quanto especial. Hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que vai lhe interessar muito, com o escritor, empresário e físico, Valdir Ferreira. Valdir, obrigado por trazer o seu conhecimento até mim e os telespectadores. Bom dia para os telespectadores que estão nos ouvindo hoje. Estou muito feliz de estar aqui e realmente o meu objetivo é fazer com que determinadas conquistas da humanidade sejam socializadas, sejam democratizadas para toda a população. Eu faço isso tanto nesse programa como no meu livro. Que maravilha! Então vamos começar falando do livro. Normalmente nós começamos apresentando a pessoa, dizendo de onde ela vem, o que ela faz, mas você vai ter a oportunidade de ir se deparando com isto, porque acredito eu que toda a trajetória, toda a obra deste cidadão que aqui se encontra, meu amigo pessoal, ele convergiu neste livro. Então me fale o título do livro. O Salmo Secreto. O Salmo Secreto. Me fale um pouco sobre ele. Então, eu me inspirei um pouco em Dan Brown. Dan Brown é uma figura literária hoje que talvez seja o maior best-seller mundial. E que ele traz exatamente nesse gênero de ficção histórica. Uma diferença, ele tem uma equipe de pesquisa de 30 pessoas e sou eu mesmo que faço toda a pesquisa, individualmente. Isso quer dizer que todos os fatos históricos retratados no livro são reais. Foram produtos de pesquisa. Ele retrata uma época específica, me fala assim do contexto. É uma obra de ficção, ele se posiciona no tempo e no espaço, é um conto, qual que é o conteúdo do livro? É um romance, né, de ficção. Na verdade, ele tem um enredo, tem paixão, tem emoções, que fazem com que o leitor seja agradável a leitura do livro, mas dentro desse processo, nós trazemos uma série de informações sobre a história, sobre a filosofia durante 2000 anos. É uma narrativa ou ele é composto de personagens? Composto de personagens. Qual é o personagem principal do nosso livro? Nós temos duas personagens principais, que é uma matemática baiana, né, brasileira, e um boliviano, que é professor de antropologia. E eles vão dialogando e arremetendo. Porque você trouxe temas aqui, nessa sua colocação, são filosóficos e antiquíssimos. Eles comentam as trajetórias? Sim, eles comentam as trajetórias. Porque procura-se um pergaminho que tem 2000 anos de existência. Então vai sendo contada a história desse pergaminho. Então ele deve se remontar com a história de Cristo. E dentro desse contexto, nós temos os Incas, a questão da história dos Incas. Temos o Brasil do século XVII, quando a capital do Brasil era Salvador, falando de um grande autor nosso, que é o Gregório de Matos Guerra, o Boca de Inferno. Trato da época moderna, tratamos muito da Inquisição, tratamos das questões, como eu sou físico, né, das questões chamadas cosmogônicas, ou seja, a discussão sobre se nós temos um universo heliocêntrico, quer dizer, com o Sol no centro, ou geocêntrico, né, que é a Terra no centro. Aí nós passamos pela trajetória de Newton, trajetória de Giordano Bruno, trajetória de Galileu Galilei, as brigas que eles tiveram com a Inquisição. Se trata de uma obra, um romance de ficção, mas embasados em fatos reais. É um livro histórico. Quem ler este livro não vai apenas ter o entretenimento da leitura, ele vai ter um cabedal de informação a ser adquirido também. Eu diria que o meu objetivo com esse livro é, através de uma leitura agradável, fornecer conhecimentos históricos e filosóficos. Históricos e filosóficos. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Em torno de 5, 6 meses. Então ele foi um compilado das suas informações. Sim. Mas você já tinha pesquisas anteriores? Não, eu fiz essa pesquisa nesses 6 meses. Nesse período. Isto poderia dizer que é um compilado da sua forma de agir, ser e pensar? Sim. Eu fazia isso nas madrugadas, porque eu trabalhava durante o dia.
Uhum. Você é empresário também, né? Agora sou empresário, naquele tempo não era. Uhum. E como que você consegue conciliar empresário, físico, escritor, pai de família? Como que é o seu dia a dia, Valdir? Então, a gente tem que equilibrar tudo isso, né? Eu gosto muito de ler, eu não posso parar de ler. Eu gosto de escrever. Eu vou 3 vezes por semana na minha empresa, deixo meu filho tocar o dia a dia. Perfeito. E encontro meus amigos. E, Valdir, e qual foi o objetivo? O que te motivou a escrever um livro? Que mensagem você, se conseguisse resumir em poucas palavras, eu quero que a pessoa que leia o livro... Então, na verdade, durante a minha formação, então, eu fiz 3 anos de engenharia na Poli, depois fiz o curso de física na USP, filosofia na USP, fiz uma pós-graduação em ciências sociais na PUC e uma pós-graduação em educação. E li muito. Então, eu procurei trazer tudo isso que eu aprendi na minha vida de uma forma agradável para que o público pudesse ter acesso às informações que eu fui adquirindo durante a minha vida. Esse foi o objetivo do livro. Realmente produzir algo em que as pessoas pudessem conhecer um pouco daquilo que foi mais importante na história da humanidade. Não querendo filosofar, mas por que não filosofar? Porque eu vejo que Claro. esse livro ele trata de temas filosóficos. Sim. Acaba havendo até um questionamento da minha parte. Você quer, de certa forma, transpor, expor e compartilhar os conhecimentos que você adquiriu. O que te fazem crer, pensar e sentir que esses seus pensamentos eles são os mais adequados e estão corretos? Porque a linha que separa o certo do louco é muito tênue. O que te dá certeza de que esses sentimentos, esses pensamentos, são algo que realmente contribua para aquilo que você mais acredita? É uma certeza interior, né? É uma certeza subjetiva, de certa forma subjetiva. Mas foi aquilo que eu construí durante minha vida e procuro levar. E procuro levar não de uma forma radical, dizendo que aquilo é verdade, procurando colocar diversas versões do mesmo processo para que as pessoas possam fazer suas escolhas, sem nenhum autoritarismo no processo. Porque uma verdade imposta, ela se torna doutrinária. Exatamente. E nós já temos muitas instituições denominadas que fazem isso, né? Creia na minha verdade, porque ela é única e absoluta, e se assim não o fizer, você terá um inimigo. É mais ou menos esse o comportamento de algumas doutrinas religiosas? Exatamente. Então, o que eu procurei fazer no livro é colocar diversas hipóteses, diversas possibilidades, diversos momentos importantes da humanidade, para que as pessoas possam conhecer e achar o seu próprio caminho. Valdir, o Salmo Secreto, ele arremete na primeira leitura pelo título, jamais julgue um livro pela capa, assim já disse os grandes sábios e filósofos, mas ele arremete para os salmos das Escrituras Sagradas. É um salmo que não existe, que deixou de existir? Como me posicione, me faça a relação entre o livro do Valdir Ferreira, denominado o Salmo Secreto, com o Santo Evangelho. Então, eu li muito a Bíblia. Eu sempre gostei muito dos salmos, porque os salmos têm ensinamentos, têm poesia, e particularmente os salmos do rei Davi. Agora, esse salmo secreto é um salmo que, na verdade, o rei Davi não escreveu e que eu me atrevi a concluir. Escrever um salmo, né? Que seria, em termos ficcionais, assinado. Na verdade, esse salmo, o rei Davi recebe uma certa inspiração divina. Sim. E aí ele escreve com o sangue dele esse último salmo. E a ideia desse último salmo... Essa é a parte fictícia. Isso. E fica claro para o leitor. E a ideia aí é realmente fazer um combate à intolerância religiosa. Desse último salmo. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi. É mais ou menos como você... A motivação deste livro
é você trazer uma certa doutrina sem ser, é quebrar um pouco o paradoxo. A grande maioria das religiões, elas são impositivas, creia no que eu creio, senão seremos inimigos, mas você traz uma certa doutrina quebrando esses paradoxos e paradigmas. Por exemplo, nesse salmo, eu procuro dizer que o Valhalla dos vikings, o Tupã dos nossos índios, Buda, Maomé, todos eles traduzem verdades religiosas que não podem ser intolerantes e que têm que ser aceitas por todo mundo. A máxima de toda religião, no meu pouco conhecimento, é a ética, os bons costumes, o amor ao próximo. Exatamente. E isso converge independente da denominação, independente de quem eles intitulam Deus, Pai Criador, Jeová, seja lá o que for. Elas convergem em alguns pontos e são esses os pontos de convergência? Exatamente. Os pontos de convergência, realmente você vê, por exemplo, o Buda diz, sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. É igual você dizer, dê a outra face, até de uma forma mais poética. É verdade. Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. E na questão de disseminação e de divulgação religiosa, nós temos um outro problema que poucos conseguem visualizar, que é a tradução do que foi escrito. Quando se vê uma frase, por exemplo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isto, se mal interpretado, dá a impressão que quer passar um mamífero de 3 toneladas por um orifício de poucos milímetros. Só que, na verdade, se me permite fazer a interpretação que eu faço, a agulha eram as portas de entradas. Exatamente. Então, continue, por favor. Não, a porta de agulha, na verdade, na entrada da cidade, que era fortificada, tinha uma entrada pequena, que obrigava o camelo a ajoelhar-se. A se ajoelhar para passar. Então, isso dizia que, aí arremete talvez até o hábito do ajoelhar-se durante uma penitência. Exato. Porque isto mostra reverência, mostra... Em muitos reinos, os súditos têm que se ajoelhar na frente do rei, como se ele fosse a força máxima. É uma metáfora, na verdade. Sim. É uma metáfora em relação à humildade. A humildade. A reverência. A reverência. E também ela se refere que os ricos muitas vezes têm um grau de intolerância muito alto, Sim. Se preocupam muito com o dinheiro, com o consumo e esquecem os seus semelhantes. Sim. É uma parábola, então, que tem vários significados simultaneamente. E se você pegar, não tiver um mínimo tino filosófico e mente aberta, você levando ao pé da letra, e isso muitas vezes por questão da tradução até... você acaba não entendendo ou tendo uma visão distorcida. Ou achando que ele é um absurdo. Sim. E não é, é uma metáfora. E que tornaria impossível a entrada de um rico no reino dos céus. Não. E que não é impossível. O que ele diz é que é difícil, mas que não é impossível. Sim. Porque, analisando por esta forma, é muito possível, sim, um camelo passar ajoelhado pela entrada do portal de um forte, que a porta se chama agulha, quando traduzido desta forma. Ele diz que é mais fácil, mas... Sim, mas... Sim, mas sai do campo do impossível. Sai do campo do impossível, com certeza. Valdir, a que público se destina essa obra? Olha, eu procurei atingir o público mais amplo possível. Mas eu gostaria muito de atingir essa juventude que está hoje, que vai ter nas suas mãos o futuro do mundo e o futuro do país, e que hoje só joga videogame. Pois é. Eu acho que eles têm que começar a ler, têm que começar a pensar no futuro da humanidade. É um grande desafio, né, Valdir? Porque eu vejo, pela espessura do livro, eu calcularia 160, 180 páginas. E o jovem de hoje em dia, ele quer frases com 256 caracteres, ele quer Instagram, quer Twitter, está muito dinâmico. É um grande desafio, né? Em vez de você, é VC. Sim. Mas também vamos ser tolerantes. Já foi vossa mercê, né? Já tem toda uma derivação. É um vocabulário muito pobre. Sim. E o vocabulário pobre, realmente, você perde a capacidade de expressar ideias mais sofisticadas e...
você tem um certo dinamismo, mas perde a paixão, né? Perde a expressão mais aprofundada. Perde a capacidade de retratar suas paixões e o mundo que você vive, se você não tiver um vocabulário adequado. E hoje em dia, ainda com essas comunicações em redes sociais, você perde o olho no olho. Muitas vezes você fala uma coisa, mas não tem a expressão se aquilo, de certa forma, é uma piada, é cômico, é sátiro, ou se você está nervoso, então está perdendo. E falávamos isso um pouco antes do início do programa, o excesso de regras, o excesso de leis tira a espontaneidade das pessoas. Com certeza. E a gente acaba até tendo que se reinventar, se readequar. Esse livro trata, no campo filosófico, o que mais que nós podemos observar? Então, falei um pouco. Então, tem a questão do Nietzsche, né? Nietzsche é um filósofo alemão muito importante do século XIX, que ele discute muito a questão de que no mundo pré-socrático as pessoas se preocupavam muito com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua felicidade. E que a partir de Sócrates, que ele chama de sociedade socrático-cristã judaica, começou a ter um processo extremamente racionalizado, onde nós perdemos a capacidade de se emocionar e de sentir. Ele, na verdade, sintetizando, ele diz assim: nós trocamos a estética, que é a beleza, pela ética, que é a moral. E deixou tudo muito rígido. Eu acho que tem que haver um meio termo, né? Tem que haver um meio termo. Tudo muito livre, leve e solto também, infelizmente tende a descambar para a anarquia. Exatamente. Tem que haver uma certa doutrinação para que as pessoas não se percam, mas tudo que é demais sobra, né? Na verdade, na filosofia acontece isso. Como tinha um excesso de doutrinas racionalistas, ele joga no outro lado, para que no conjunto do processo haja um equilíbrio. Mas ele joga do outro lado, mas sabendo que é preciso que no conjunto de tudo que está sendo dito, vá se chegar a uma posição mais equilibrada. Como que pode, Valdir, ter guerra em nome da paz, ter guerra em nome da minha verdade? Porque creio eu que todas as doutrinas religiosas, elas tendem a aproximar o ser do Pai Criador. Eu acho que, no meu entendimento, a essência principal do religare, da religião, é a busca incessante que o ser humano tem de se reaproximar ao Pai Criador. Logo, seja bom, só que isso acaba acarretando guerras, acaba acarretando até em homens bombas, homens suicidas. Me faz um pouco essa analogia extremista dos fatos. Então, o livro trata muito dessa questão, das guerras religiosas, geradas pela intolerância, em que as pessoas acham que a sua verdade é única e vão à guerra de todas as formas para tentar impor o seu ponto de vista. Esse é um dos elementos fundamentais no Salmo do Rei Davi. É negar esse tipo de questão. É mostrar que a raça humana é uma só. Que nós somos irmãos independentemente das nossas crenças religiosas, da nossa etnia, da nossa raça, do lugar onde nascemos, do sexo que nós temos. Todos somos fundamentalmente homens. E todos somos fundamentalmente energia, isso é incontestável. O átomo, as partículas atômicas que hoje circulam, as minhas células, elas podem se desprender sem me afetar em nada e amanhã estar circulando nos seus átomos, né? Com Einstein a gente diz que energia e matéria são interconversíveis. Né? Você passa por Einstein também? Passa um pouco, mas como ele pega mais o passado, nesse livro aí eu trato da discussão, por exemplo, de que seria impossível existir as leis da física do Newton, que foram básicas, sem Giordano Bruno, que mostrou que o universo era infinito. Como a igreja defendia que o universo era finito, precisaria ser contestado isso para a física poder avançar. Você passa por Galileu Galilei também? Passo por Galileu Galilei. Onde tira a Terra do centro do universo? Quem tirou a Terra do centro do universo foi Copérnico, né? Copérnico? Copérnico. Mas Ptolomeu defendia o sistema heliocêntrico. Mas Galileu Galilei... Veio depois. Mas ele até sofreu as sanções. Ele assumiu a teoria do Copérnico,
Perfeito. Então E foi com isso- ele que popularizou. Popularizou e criou vários aspectos da física moderna, né? Como toda a cinemática, vários estudos em relação à velocidade dos corpos, feitas pelo Galileu. Mas ele foi o que mais defendeu a teoria, se incompatibilizou com a igreja, foi ameaçado de ser colocado numa fogueira e, para se salvar, ele renunciou à doutrina. O Giordano Bruno não, ele não renunciou e ele foi queimado vivo. Sofreu as sanções da lei da época. Ele falou, eu não abro mão das minhas ideias de forma alguma. E com isso ele foi queimado na fogueira. Ele foi executado pela igreja? Executado pela E igreja. qual o posicionamento da igreja? E quanto tempo a igreja levou para perceber o erro? Olha, eu acho que alguns papas, como o Papa Francisco, por exemplo, hoje estão fazendo uma releitura desse processo, uma retratação desse processo. Poxa vida. E não só a Igreja Católica. Calvino, na Suíça, executou Miguel Servet. Foi o homem que descobriu a circulação do sangue. Você já pensou como que nós temos que tomar cuidado com a nossa verdade absoluta? A verdade absoluta, ela pode ser temporal. Não só temporal, como ela pode ser muito violenta. Pode levar a execuções, a assassinatos, a mortes. E aí, reforçando o temporal, ela pode ser, a verdade, o que é verdade hoje pode deixar de ser daqui uma década, daqui a um segundo, por exemplo, porque a verdade absoluta, ela tem suas limitações, e impor verdades absolutas é uma responsabilidade muito grande, né? Porque talvez ela nem exista nesse contexto global, a não ser as leis das físicas são... É aí que está, talvez sejam verdades absolutas hoje, mas seria o mesmo de eu dizer que jamais será criado um novo elemento na tabela periódica, isso não pode ser dito, né? Não, a física é um exemplo claro disso, né? A física do Newton, na verdade, ele dizia que o tempo era absoluto. Aí vem o Einstein e diz que o tempo é relativo. Relativo. Nós dizíamos que o átomo... Era a menor partícula da molécula. Depois ele se dividiu em elétrons, prótons, nêutrons. E hoje tem 30, 40 partículas. Dentro desses compostos. Dentro desses compostos. E estamos falando de poucas décadas, né, essas mudanças. Portanto, a verdade vai mudando com o tempo. E nós temos que Nunca é absoluto, é sempre relativo. Nós temos que estar preparados para estas adaptações, nós temos que ter essas mutações intelectuais e filosóficas, inclusive. E não achar, por exemplo, que o antigo estava errado. O antigo foi a forma possível de entender o mundo naquele momento. E foi um passo. E ele foi um passo que contribuiu muito para a evolução do processo. Eu acho que essa forma de pensar, ela é muito de quem se dispõe a evoluir mesmo. Nós somos o que somos em função do nosso passado e seremos, no futuro, as nossas ações atuais. Nós vamos construindo o futuro a partir das nossas ações, de tudo que realizamos no passado, de tudo que os nossos ancestrais realizaram no passado, vai se constituindo novo. E daí até acho que tem as parábolas do Evangelho, do Testamento, que interpretem como quiser, mas essa história do pecado original que vem de Adão e Eva, isso fisicamente explica os legados que vai se deixando de pai para filho, a nossa própria formação de caráter. Somos parte do DNA dos nossos pais, parte do meio em que vivemos e parte do que queremos ser. Tem um misto de quem somos, né? Eu acho que Adão e Eva é muito para discutir a questão da árvore da vida, da questão de você ter livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Não é que existiram Adão e Eva, um saiu da costela do outro. Isso é eu acredito na teoria da evolução de Darwin, mas eu acho que isso é uma parábola que tem um significado pedagógico e um significado ético. E muito positivo. E muito positivo. Então, quando você diz que... como que a ciência hoje está se correlacionando com a religião? E pelo que eu vejo, você não nega Adão e Eva, mas você não coloca ele na forma
rígida como está nas Escrituras, a não ser pelo fato de que ele traz uma boa nova, ele traz um ensinamento. Mas querer negar o dinossauro em detrimento de Adão e Eva não é sensato. Não tem o mínimo sentido. Como eu disse, eu acredito na teoria do Darwin, eu acho que é a forma científica e moderna de interpretar o processo evolutivo. E dentro disso nós temos que entender que as afirmações da Bíblia elas têm um sentido pedagógico, moral, ético e são parábolas. Sim. Não podem ser entendidas ao pé da letra. Sim, eu concordo. Tem que ser interpretadas. Valdir, eu não posso terminar o nosso programa sem antes convidar o nosso telespectador a ter uma melhor aproximação com o nosso amigo, físico, empresário, escritor e, por que não dizer, filósofo, uma pessoa com quem eu tenho conversado e aprendido bastante. Ele me traz para a reflexão que eu gosto de ter. Ele terá o lançamento deste livro, O Salmo Secreto, no dia 26 de março, às 19 horas, na próxima terça-feira, aqui no Teatro Municipal Glória Giglio, que fica na Avenida dos Autonomistas, 1533. Então fica aqui o convite para que você possa vir prestigiar. O mundo precisa de pessoas como o Valdir. O mundo precisa de pessoas como você, que acreditam que pessoas como o Valdir possam fazer a diferença, possa trazer um pouco de alento, paz e conforto para esse nosso planeta que é tão lindo e maravilhoso, mas que a gente tem o desprazer de destruí-lo. Valdir, muito obrigado pela participação no nosso programa e de trazer os seus conhecimentos a nós. Então, só quero me despedir do público e dizer que o grande objetivo desse livro é você, que está nos ouvindo, esperando que esse livro, humildemente, mas esperando que esse livro possa te trazer coisas positivas para a sua vida. Esse é o objetivo fundamental. E que vocês conheçam um pouco as coisas maravilhosas que aconteceram na história da humanidade e que todas elas convergem para se criar um mundo mais justo e um mundo melhor. Eu volto a dizer, é disto que o nosso planeta necessita. Pararmos de olhar e darmos tanta importância para as catástrofes, para as tragédias, para os massacres, que existem sim, eles estão aí nos nossos dia a dia, mas vamos começar a vibrar também nas boas novas, nas boas notícias, vamos compartilhar em nossas redes sociais também coisas de, sabe, up, que nos tragam para cima, porque ficarmos vibrando tanto, esse começo de ano para nós está sendo assim bastante trágico, muitas informações que realmente nos deixam para baixo, mas tenha certeza, vibrar nessa sintonia não vai te fazer uma pessoa melhor nem mais feliz. Pense nisso, tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.